Som. Ei. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos, irmãs. Ih, chegou ninguém não, peraí. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, irmãos? Quem está recebendo de Deus durante esses dias? Quem quer mais de Deus aí, irmãos? Fique de pé sobre os seus pés. Eu não vou nem dizer que a gente vai começar um culto, vou dizer que a gente vai continuar o culto. Porque os cultos não estão acabando, irmãos. Eles estão continuando. Então hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é o 6º dia. Nem parece, né, irmãos? Mas graças a Deus que o Senhor tem renovado as nossas forças. Parece que a gente não vai aguentar chegar aqui. Mas o Senhor tem sido bom, tem sido misericordioso, tem nos dado graça, tem nos dado força, tem nos encorajado, tem nos movido, tem nos conduzido até esse lugar. A glória de Deus está numa crescente, irmãos. Se você acha que você já viu Deus fazendo grandes coisas até ontem, eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele vai fazer muito mais hoje. Que a sua expectativa esteja em Deus. Que a sua expectativa, que o seu pensamento esteja em Deus. Eu quero que Deus te surpreenda esta noite. Você vai pensar, mas não, Deus vai usar o apóstolo hoje de tal jeito, a palavra vai ser de tal jeito, mas eu quero te dizer que Deus vai te surpreender hoje. Ele vai falar com você de uma maneira diferente. Vamos orar. Deus, Pai poderoso, estamos aqui, Senhor, durante esses dias, nos conectando, buscando a Tua face, Senhor, nos alinhando, ó Senhor, e fazendo do Teu jeito, da Tua maneira, como Tu queres, ó Senhor. Que esta noite não seja diferente, Senhor. Que esta noite não seja diferente dos outros 5 dias. Nós queremos, ó Senhor, a Tua presença nesse lugar. Nós reivindicamos e clamamos pela Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar do Teu poder, da Tua unção, da Tua glória. Que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa fazer o que Tu queres, ó Pai, pois nós declaramos: Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesta casa. Esta casa é sua, esse lugar é seu, Senhor. Tudo aqui é para Ti, Senhor. Tudo aqui foi programado pensando no Senhor, pensando em Te agradar, pensando em Te adorar, pensando em fazer o Senhor feliz. E nós queremos dizer, ó Senhor, que Tu possas ficar à vontade em nosso meio esta noite. E declaramos: Espírito Santo, venha com o Teu fogo, venha com o Teu poder, venha com a Tua glória, venha, Senhor, com o vento, venha com o fogo, venha como Tu quiseres, ó Senhor. Que seja feita a Tua vontade nesse lugar, que seja feita a Tua vontade nesse ambiente, assim como é no céu, ó Deus. Que esse lugar, ó Deus, que esse ambiente possa ser, ó Deus, uma reprodução do céu. Que tudo seja da Tua vontade, que tudo seja do Seu jeito. E no céu nós sabemos que tem adoração. Os anjos ficam declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor. E nesta noite nós queremos dizer também, Senhor, e dizer que Tu és santo, que Tu és santo, que não há outro Deus como Tu, não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus a qual nós devemos adorar. Um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que cuida de nós. Toma a vida do apóstolo, Senhor, consagra, unge a voz dele, Senhor, renova as forças dele, Senhor, o sustenta e o use, Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que o Senhor tem projetado, de uma maneira que o Senhor tem planejado, Senhor. Fique à vontade entre nós, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Te adoramos, Jesus.
Amém. Não se desconecte desse ambiente. Não se desconecte do teu espírito. Amados, como a gente tem aprendido, é nesses dias que a oração, ela é a autorização para Deus agir aqui na terra. E que a autoridade da terra está em nossas mãos. Então, junto com esse conhecimento, vamos levantar um clamor para estar consagrando o 6º dia da nossa campanha, que simboliza o mês de junho, o 6º mês. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer grandes coisas nos dias de hoje. Curve sua cabeça, conecte-se em Deus e levante um clamor. Pai, graças te damos, meu Pai, por mais um dia, Senhor, por mais um ano, por mais uma quinta-feira, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Já te agradecemos e cremos, Senhor, que o Senhor fará maravilhas neste lugar, Pai. Pai, como já foi falado, que quando o Senhor reúne o seu povo para orar, que algo, Senhor, de grande tu queres fazer aqui, Senhor. Crendo, Senhor, nisso, te agradecemos e consagramos, Pai, o 6º dia desta campanha, o mês de junho, Pai. Que tu venha fazer, Senhor, desse mês de junho, como nunca já vimos, Senhor, desde a nossa existência, Pai. Pai, que tu venha fazer deste ano, Senhor, através da oração do teu povo, um ano, Senhor, do qual nós não ainda vimos, Pai. Derrame, Senhor, milagres, curas, bênçãos, Senhor. Senhor, que tu venha, Senhor, também nos capacitar este ano, Senhor. Nos dê ferramentas, armaduras para ganhar almas, Pai. Prepare casas para podermos estarmos indo. Senhor, prepara coração aquebrantado para receber, Senhor, a tua palavra. Senhor, nos capacita, Senhor, a dar semente, Senhor, porque o crescimento sabemos que é o Senhor. Pai, por isso te agradecemos, Pai, te pedimos, Senhor. Senhor, que tu venha nos capacitar cada dia mais. Senhor, que tu venha, Senhor, resplandecer o teu brilho, a tua glória sobre a nossa vida, Senhor. Que aonde, Senhor, nós formos esse ano, Senhor, pregando a tua palavra, que tu venha fazer grandes coisas, Pai. A Bíblia diz que a tua palavra, ela não volta vazia. Ela não volta, Pai. Prepare as pessoas, as casas, prepare o ambiente, Senhor. Nos capacite, Senhor. Que não possamos falar, Senhor, o que queremos, mas o que o teu Espírito, Senhor, nos dá para ser dito, Pai. Para ser dito, em nome de Jesus, Pai. Que tu venha, Senhor, a convencer, Senhor, a convencer-nos do juízo, Senhor, e do pecado. Que teu Espírito venha falar em nossos corações, que possamos, Pai, voltar os nossos corações para o arrependimento, para a humilhação, de prostrarmos, Senhor, diante de Ti, de Te reconhecer, de Te colocar no primeiríssimo lugar, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de estar junto com a nossa igreja, com meus irmãos, Senhor, em comunhão. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, desde já pela palavra que tu tem dado nesses 5 dias e vai dar nesse 6º ao nosso apóstolo, Pai. Pai, continua usando o teu servo para falar conosco, para nos direcionar, Senhor, para poder nos guiar. Usa ele para nos abençoar, como sempre tu tem feito, Pai. Capacita o teu servo a nos guiar, meu Pai. Capacita a nossa bispa a estar com ele, Senhor, este casal. Que tu venha suprir as necessidades dele, Pai, deste casal, Senhor. Ouça o clamor, ouça a oração, ouça a súplica deste casal. Senhor, toma eles em tuas mãos. Dê vida, fôlego de vida, dias de vida, Senhor. Dê força, renova, Senhor, para esse trajeto, Senhor, para essa trajetória desse ministério que nós sabemos que é grande. Pai, graças te damos, Senhor, e desde já eu te peço que tu venha aceitar a nossa adoração, que tu venha aceitar o nosso louvor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós todos os dias. Pai, te agradecemos pela vida de cada um que aqui está, pela vida daqueles que não puderam vir e aqueles que ainda vão chegar, Pai. Pai, graças te damos, Senhor, por cada louvor, Senhor, que foi tocado aqui, Senhor. Graças te damos por cada oferta, Senhor, que vai ser depositada a Ti, Senhor. Que Tu venha aceitar, Senhor, as nossas ofertas, Senhor, não só financeiras, mas também como adorações, Senhor. Nos aceite como oferta viva, Senhor, no dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, igreja, pode se assentar.
Eu quero, em nome dessa igreja, pedir desculpa aos irmãos que o som alto extremamente não é por falta de pedir para baixar, não. Tá? A gente pede todo dia para baixar. Então eu peço desculpa aos ouvidos de vocês, que talvez estejam doendo como os meus. Mas é uma alegria muito grande, e apesar de todas as lutas, nós estamos aqui. Aleluia. Graças a Deus. Amados, eu sempre considero uma honra e uma oportunidade muito grande em estar ministrando o período ofertório. Porque eu creio que a semente que a gente planta no reino de Deus é a melhor semente que a gente pode plantar. Eu sou uma pessoa que eu fui ensinada, eu fui doutrinada pela minha família, pelos meus pais desde pequena, a ser estudiosa, a ser trabalhadora. Eu tenho nível superior, eu tenho pós-graduação, eu já fui aprovada em diversos concursos públicos, estou galgando mais um aí. Eu trabalho, eu me dedico, eu me esforço, mas eu tenho uma certeza de que o melhor lugar que eu tenho para investir o meu dinheiro é na casa do Senhor. Aleluia! E eu quero dizer para você que se você não acredita nisso, não adianta você ofertar 1 centavo sequer. Você vai estar jogando o seu dinheiro fora. A Bíblia nos diz que aquilo que não é feito por fé é pecado. Você precisa acreditar que o dinheiro que você investe no reino, na casa do Senhor, ele vai redundar em ações de graças a Deus por aqueles que serão abençoados por tudo aquilo que acontece e é feito com esse dinheiro. E você também precisa acreditar que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da tua bênção. Somos nós que precisamos da bênção dele. E somos nós que precisamos de dinheiro para operar nesta vida. Deus não precisa. Nós fazemos parte do nosso culto com o momento ofertório, porque nós precisamos dedicar ao Senhor tudo o que somos, tudo o que temos. Nós precisamos reconhecer que Deus é o dono da nossa vida e de tudo que temos. Senão não adianta nada. Uma pessoa que vem à igreja e se sente incomodada em entregar uma oferta, em ser dizimista fiel, essa pessoa precisa rever a sua espiritualidade. Precisa se converter. Então é por isso que eu gosto de ministrar o momento ofertório. Porque eu quero dizer para você, caso você não saiba, tudo isso. Eu sou uma pessoa próspera. E eu vou dizer para vocês, a Bíblia também diz assim, aquele que não desagradar pai e mãe para fazer a vontade de Deus, não é digno de Deus. Eu vivi momentos de muita luta. Meu pai deve estar assistindo essa gravação nesse momento. Ele sabe que ele já debateu muito a esse respeito comigo. Mas eu não deixo de ser dizimista por causa disso. Muitas pessoas vão querer debater com você, dizer que isso não é bíblico, de que isso não adianta nada, de que isso é mentira, de que isso é enrolação. É você quem decide em quem você vai acreditar. Se você vai acreditar na Bíblia,
ou se você vai acreditar no que as pessoas te falam. A decisão é tua. Agora, se você acredita na Bíblia, se levante com muita alegria nesta hora e vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia! E eu quero compartilhar, e o Ministério de Louvor pode começar, porque é um momento de grande adoração. Eu quero que vocês abram, vocês não, vocês já vão entrando no clima. Eu quero que coloque aqui o livro de Apocalipse, capítulo 4. Aleluia! E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto. E este momento é de muita unção, porque Deus está recebendo o louvor de vocês. Não somente pelos hinos que vocês cantam, pelas músicas, mas pela sua adoração, através da dedicação dos seus bens. Aleluia! Livro de Apocalipse. Você precisa crer na palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Eu vou ler ali. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém assentado nele. Quem será? Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava seu trono. Você acha que Deus está interessado no seu dinheiro? Não, eu não acredito nisso. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele está sentado num trono de glória. Aleluia. Ao redor do trono haviam 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos, e estavam vestidos de branco e usando coroas de ouro em suas cabeças. Agora pula para o 10. Pula para o versículo 10. Aleluia. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, e colocam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória e honra e poder, pois criastes todas as coisas e elas existem, porque as criastes segundo a tua vontade. Aleluia! Se você crê nesse Deus poderoso, se é que você realmente crê nesse Deus poderoso, você vai render a Ele glória e honra e poder e majestade. E nessa hora você vai lhe render a sua coroa de ouro. Vai colocar diante do trono não somente a sua vida, mas vai dedicar a Ele o que você tem de mais precioso. Aleluia! Aproveite enquanto o Ministério de Louvor está adorando. E entregue nas salvas a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, vem aqui na frente. Receba a oração dos sacerdotes, mostrando e recebendo do Senhor a bênção de que você é um servo fiel. E se você está assistindo pela internet, tem aí o código Pix para você fazer a sua oferta, dedicando ao Senhor o que você tem. Abençoa o Senhor o teu povo e recebe a adoração e a honra e a glória que dedicam a ti, e as coroas de ouro que dedicam diante do teu trono, porque cremos que o Senhor está recebendo a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória para sempre. Amém. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte? Mais forte. Isso. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Pode deixar esses envelopes lá atrás, caso alguma pessoa queira
votar o Senhor já está lá atrás. E aí os obreiros podem servi-las. Glória ao nome de Jesus. Queridos, hoje eu coloquei no grupo um testemunho da Juliana, filha da pastora Raquel. Quem conseguiu ouvir o áudio? Muito bem. Quem não conseguiu ouvir, eu vou contar aqui. Está ali atrás o Júlio. É bom que tem gente que confirma, né? O Júlio estava assistindo o culto em casa. Na hora que o pastor Alex ministrou oferta, e que ele falou, vai aparecer dinheiro no seu bolso, na sua conta. A Juliana estava saindo do quarto. E ela falou, eu recebo. Mas acho que ela não acreditou muito não, porque quando ela chegou em casa, quando a mãe dela chegou em casa, ela disse, mãe, eu tenho que botar a mão no seu bolso, da sua carteira, vai aparecer dinheiro, né? Aí quando foi hoje, ela estava alegre e feliz, porque realmente se cumpriu a palavra. Apareceu na conta dela mais de R$1.000, amados. 1.200, não sei quanto. Muitas vezes você não sabe que a oração transforma a atmosfera num ambiente propício para milagres. E nós estamos num ambiente de milagres. E nós vamos viver, nós estamos na metade da campanha. Nós vamos viver coisas sobrenaturais até completar os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E nós vamos ter também, com certeza, um ano de muitas conquistas e vitórias para a glória de Deus. Amém? Amados, esses dias que estamos entrando de segunda para cá, não sei se você observou, não tem sido pregação. Há uma diferença da pregação para um ensinamento. Eu estou trazendo ensinamentos esses dias, treinando vocês, treinando a mim mesmo para o momento da oração. Então não é coisa que dá para sair correndo com a mensagem. A gente fala um pouco mais devagar, mas ao mesmo tempo não pode ser muito devagar para não se tornar enfadonho para vocês. E também para não vocês ficarem distraídos e não absorver o conteúdo. Mas a gente precisa mostrar coisas profundas nas Escrituras, porque não é simplesmente animar você, animar um auditório, um público, não. É realmente prepará-los para a guerra. Prepará-los para ter vitória não só em um culto dia de domingo, mas para ter vitória todas as semanas, todos os meses e todos os anos. Amém, amada igreja? E nós estamos crendo num poder de milagre extraordinário que surgirá por causa da oração. Hoje eu quero mostrar para você a diferença entre oração e intercessão. As pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. A diferença principal entre a oração e intercessão é que a intercessão, ela possui uma faceta redentora, que redime, que resgata, que liberta, que se coloca no lugar do outro, enquanto a oração, ela se vale do nome de Jesus. A gente pede em nome de Jesus, a gente pede porque Jesus já conquistou na cruz, que é direito nosso, é nossa herança e pela fé tomamos posse. A intercessão, ela apela não apenas ao nome, mas principalmente ao poder justificador do sangue de Jesus. É quando você escuta isso, é quando você tem um papel como se fosse um advogado de defesa.
É como se você apresentasse argumentos para Deus, para que Ele possa livrar essa pessoa. É quando você lembra a Deus promessas que Ele tenha feito, promessas que Ele disse, e que você pode então falar: Senhor, Tu prometeu. E a Sua palavra não volta vazia. Por isso que quem conhece a Bíblia, irmão, tem mais chance de ter orações respondidas. Por quê? Porque você pode usar a palavra: Senhor, está escrito. O que eu estou pedindo está escrito. Foi o Senhor quem disse. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz, irmãos. E quando assumimos o lugar de alguém, intercedendo por essa pessoa, nós cumprimos um papel semelhante ao de Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores, sim ou não? Levou as nossas maldições? A cruz era para quem? Para mim, diga, para mim. Ele levou as nossas dores? Levou as nossas doenças? Pelo castigo que nos traz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está recebendo em seu espírito? Hoje você vai aprender que o maior ministério não é o do apóstolo. O maior ministério não é o de bispo. O maior ministério não é ser diácono na igreja. O maior ministério ou serviço, o maior serviço diante de Deus. O que Deus considera como o maior serviço diante dele? A intercessão. O que Deus considera como o maior serviço cristão é a intercessão. Veja comigo isso em Hebreus 7, versículo 24 a 28. Em Hebreus capítulo 7, versículo 24 até o 28. Já está aqui, então vamos ler. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Está falando de Jesus. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para o quê? Interceder em favor deles. Que mais? É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Jesus é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Temos mais? 28. Não tem um 28? A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana. Ou seja, os sacerdotes tinham que pedir perdão pelos pecados deles também. Mas, depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Se você quiser prestar ao Senhor um grande serviço, seja o intercessor. Seja o intercessor. Quero mostrar para você que, ainda mais um texto, por favor. Eu quero mostrar para você Romanos 8, versículo 34. Preste bastante atenção nesse versículo, ainda falando sobre um dos maiores ministérios que uma pessoa pode ter. É quando você tem um chamado para ser um intercessor. Ele diz: quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós.
Mas você fala, o que é que isso tem a ver comigo? Nós estamos em Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo, inserido em Cristo, enxertado em Cristo, nós temos esse ministério de intercessão, aonde nós podemos interceder pelos outros. Por que eu quero trabalhar bastante a intercessão, amados? Porque nossa igreja, nosso ministério tem, graças a Deus, grandes ferramentas. Nós temos Paz para toda a vida, nós temos o curso para noivos, nós temos Casados para sempre, nós temos, pela graça de Deus, Encontro Vida, Encontro com Deus, nós temos Casa de Paz, células familiares, grandes eventos. Mas faltava para a gente o poder da intercessão, o poder dos joelhos que se dobram. Porque você pode ter, irmãos, um monte de sabedoria, uma grande sabedoria. Você pode ter sabedoria para pregar, você pode ser uma pessoa muitíssimo inteligente, ter um ministério grandioso, mas nada disso funciona sem oração. É como um carro sem motor. Ou ainda que tenha motor, não tendo gasolina, não funciona de nada. Se você quer fazer a sua empresa, seus negócios, suas coisas crescerem, sua família ser abençoada, você precisa se tornar um intercessor. Você precisa ser uma pessoa de oração. Eu quero trabalhar bastante a intercessão com você, porque a intercessão, ela evita tragédias. Esse é o tema da mensagem. Diga comigo, a intercessão evita tragédias. Irmãos, falam um pouquinho mais para fora, por favor. A intercessão evita tragédias. E é isso que você tem que ter em sua mente. É por isso que o Senhor busca intercessores. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 22. Você vai ver que Deus está querendo não destruir uma cidade, a cidade de Jerusalém. Porém, ele precisava de alguém que pedisse, não destrua Jerusalém. E a Bíblia diz que ele não encontrou. Eu vou ler só o primeiro versículo 30, depois eu vou ler todo o capítulo para você entender. Em Ezequiel 22, 30 e 31 está escrito assim. Quem achou diz amém? Amém. Busquei entre eles um que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Ele queria quantos para interceder? Um. Olha o versículo 31. Como ele não encontrou, olha que a tragédia veio. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Eu estou certo, irmãos, que se o seu marido não cristão está de pé por causa da sua oração, os seus filhos estão de pé por causa da sua oração, Deus tem poupado a vida dos seus familiares por causa de você. Você precisa entender isso. E se você desistir de orar por essas pessoas, a tragédia virá. Se você quer evitar tragédias, proponha no seu coração ser um intercessor. Vamos para o versículo 1 do capítulo 22 de Ezequiel. As abominações de Jerusalém. Por que Deus a quis destruir? Deus não quis destruir por nada.
Eu vou ler aqui que aí você pode acompanhar comigo. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, você está preparado para pronunciar julgamento sobre Jerusalém? Esta cidade de que, gente? Assassinos. Faça que ela veja como são detestáveis seus pecados. Vamos ver. E transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Ó cidade de assassinos, condenada e maldita, cidade de ídolos imundos e repugnantes. Era uma cidade idólatra. Que mais? Você é culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo se aproxima. Você chegou ao fim de seus anos e farei de você objeto de zombaria no mundo inteiro. Continua. Ó cidade infame, cheia de confusão, povos distantes e próximos zombarão de você. Todo líder de Israel que vive dentro de seus muros está decidido a derramar sangue. Pais e mães são tratados com desprezo. Estrangeiros são obrigados a pagar por proteção. Órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Parece o quadro do Brasil, sim ou não? Sim ou não? Nós estamos, parece que estamos lendo nossos próprios pecados. Você despreza minhas coisas santas e profana os meus sábados, o dia de descanso. Deus está falando. Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio há idólatras e gente que faz coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre mulheres menstruadas. Ah, quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora e quem violente a própria irmã. Nós estamos lendo nossos próprios pecados, amado. E ele continua. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas, não é? Que vivem dos juros exorbitantes, que cobram juros abusivos, sujeitos que praticam extorsão. Não se lembram de mim? Diz o Senhor soberano. Deus está dizendo, eu estou vendo tudo isso. Segue, amados. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento de sangue em seu meio. Deus está irado. Quão forte e corajosa você será no dia do acerto de contas? Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Uma coisa que todos nós temos que ter consciência, irmãos, é de que não há nada que a gente faça de errado que não vai haver punição. Daí a importância de procurar uma vida de santidade. Não tem como você semear o mal e colher o bem. Você está vendo aqui a história de uma cidade que está prestes a sofrer a maior destruição de todos os tempos. A Bíblia fala que Jesus, quando veio, Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou, ele disse, olha, Corazim, eu esqueci o nome das outras 3 cidades. Ele fala assim, olha, se eu tivesse operado os milagres que eu operei nessas cidades, teria sido melhor do que o que eu fiz, seriam melhor do que Sodoma e Gomorra. Quanta incredulidade, amados. Quantas pessoas distantes de Deus. Quantas pessoas, por que eu estou trabalhando isso aqui? Porque muitas das coisas, você pode dizer assim, eu não estou conseguindo orar. Uma das coisas que te afasta da oração e de uma comunhão com Deus é o pecado. Vamos continuar os versículos, aonde eu parei. O Senhor diz, espalharei você entre as nações e acabarei com a sua perversidade. E quando você tiver sido desonrada entre as nações, saberá que eu sou o Senhor.
Então recebi esta mensagem do Senhor. O que é que ele recebeu? Ele diz: filho do homem, o povo de Israel é coisa desprezível, sem valor. Que resta depois de fundir a prata? São refugos, uma mistura inútil de cobre, estanho, ferro e chumbo. Ou seja, não há pureza neles. Quando eu coloco eles no fogo, só sobra escória. É isso que Deus está dizendo. Portanto, diga-lhes assim, diz o Senhor soberano: porque vocês são coisa desprezível, sem valor, eu os reunirei em Jerusalém. Como a prata e o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho são derretidos na fornalha, vocês vão passar por uma prova de fogo, assim os derreterei com o calor da minha ira ardente. Eu os reunirei e soprarei sobre vocês, o que, gente? O fogo da minha fúria. Quero chamar a sua atenção para o Senhor falar o fogo da minha fúria. Uma das coisas que você conhece na oração, irmão, são os 3 fogos de Deus: o fogo estranho, o fogo do Senhor e o fogo que arde no altar. O fogo que arde no altar é um tipo de fogo. O fogo de Deus, da fúria e da ira dele, é um outro tipo de fogo, porque o nosso Deus é como um fogo consumidor. E é bom você não conhecer esse fogo, porque esse fogo ainda atua nos dias de hoje. Eu espero ter tempo nesses 12 dias de explicar esses 3 tipos de fogo. E ele diz aqui: o fogo de minha fúria. Isso aqui no 21. Aí no 22 Deus está falando: eu não quero fazer isso que eu estou dizendo que eu quero fazer. Eu não gostaria de destruir vocês. Irmãos, eu tenho certeza, Deus não gostaria que tivesse morte na sua família. Deus não gostaria que tivesse desempregados na sua família. Mas Ele está procurando você para interceder. Deus quer livrar o Brasil. Deus está esperando a gente orar pela nação. Olha, queridos, olha que lindo. 22. E vocês derreterão como a prata derrete no calor intenso. Então saberão que eu, Senhor, derramei sobre vocês a minha fúria. Segue. Recebi outra mensagem do Senhor, é a 3ª vez que ele recebe. Agora o que é que Deus vai falar? Deus diz: filho do homem, transmita esta mensagem a Israel: no dia da minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva, seca. Seus príncipes tramam conspirações, como leões à espreita da presa, devoram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes, pastores, não guardaram a minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre sagrado e profano, e não ensinam o meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados, de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos, que despedaçam as vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. Isso é sério, amados. Seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem: recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Parece que a gente está lendo a nossa história. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega a justiça aos estrangeiros. Aí o Senhor diz: procurei alguém que reconstruísse o muro, alguém que começasse a estabelecer uma cerca de proteção, alguém que fosse cobertura para que o meu fogo não queimasse a cabeça deles, que se pusesse na brecha, na fenda, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. E aí, amados, a destruição veio. Versículo último: agora, portanto, derramarei minha fúria sobre eles,
e os consumirei com o fogo de minha ira, farei cair sobre sua cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, Senhor soberano, falei. Irmãos, e eles sofreram horrores na mão de Nabucodonosor, na mão de reis fraudulentos que se tornaram reis em Israel. Eles foram devastados, destruídos, espalhados por toda a parte da terra. Somente agora, 1947, é que Israel voltou a ser Estado, com muita gente voltando para morar em Israel, por causa do erro deles. Eu quero te mostrar o poder da intercessão. Mas antes de te mostrar o poder da intercessão, abra sua Bíblia em Isaías. O que o Senhor espera de você, amados, e de mim? Olha, escute isso, por favor. Aleluia. Isaías 41, versículo 21. Tem gente que acha que você não pode questionar Deus. Deus aceita os seus questionamentos. Deus aceita os seus argumentos, tá, gente? Deus aceita. É muito importante isso. Eu não vou ler nessa versão aí, porque não é isso que o texto diz. 41 de Isaías, versículo 21. Tem outra versão? Se puder, mude, por favor. Apresentai a vossa demanda. A vossa demanda. Diz o Senhor. Alegai as vossas razões. Diz o rei de Jacó. Olha o que Deus está permitindo. Que você chegue diante dele e que você possa apresentar argumentos em sua defesa. Argumentos em defesa de alguém. Isso eu vou te falar uma coisa. Ninguém pode se apresentar diante de um juiz sem um representante, que é o advogado. Mas muitas vezes o juiz fala: eu quero ouvir você. Faça você mesmo a sua defesa. E quando o juiz quer ouvir você, uma das coisas que ele vai procurar é a verdade nos seus olhos. O que é que você está dizendo? Ele está querendo procurar contradições, ou se você está falando a verdade. Diante de Deus, irmãos, entenda isso na oração. Não adianta chegar com mentiras. Porque Deus conhece tudo. Ele sabe tudo. Amém, amada igreja? Quem está recebendo de Deus? Então o Senhor diz: trazei e anunciai-nos coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as coisas, as profecias anteriores. Ou seja, o que o Senhor está falando? Lembra-me o que eu prometi. Traz a minha memória. Será que Deus esquece? Irmão, se Deus esquece, eu não sei. Eu só sei que Israel estava no Egito 430 anos preso, e o Senhor falou, e Deus se lembrou do seu povo. 430 anos esquecido. E Deus se lembrou do seu povo. Ai, meu Deus, que Deus, Senhor, não esqueça de mim. Já pensou, irmão? 430 anos você esperando? Então ele diz assim, olha que interessante isso aqui. Ele diz ainda: trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Então eu vou te mostrar um homem que fez isso. Êxodo 32. O povo havia saído do Egito com mão forte. Você já conhece a história, você cansou de ver Gênesis, assistiu um monte de coisa na TV, né? Embora nem tudo que está lá é verdade, me perdoe, mas não. Mas eu não vejo sempre não, mas é melhor do que nada, viu, gente? Acaba anunciando o evangelho, pregando a palavra.
Então, desculpe, eu falei o texto errado, eu quero já reduzir o texto. Capítulo 9 de Deuteronômio, desculpe. Porque se eu for ler todo aquele 32 lá... Então aqui em Deuteronômio, capítulo 9, no versículo 25, está escrito assim: prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive o quê, gente? Prostrado. Porquanto o Senhor dissera que vos queria o quê? Destruir. Quem sabe por que Deus queria destruir Israel? Por que Deus queria destruir Israel? Porque eles saíram do Egito, e ao saírem do Egito, Moisés sobe para falar com Deus. Só que Moisés esqueceu da vida lá. Porque ficar na presença de Deus, irmão, a hora passa e você nem vê. 40 dias estava ele na presença de Deus. Aí embaixo o povo disse assim: olha, Arão, nós precisamos de um Deus que a gente possa ver, porque esse Deus de Moisés aí a gente nunca viu, nem nome ele tem. E tem mais, esse Moisés, será o que aconteceu com ele lá em cima nesse monte Sinai? Vai que uma fera terá o comido? Nós queremos um Deus. Arão então fala assim: todos vocês trazem para mim os seus pendentes de ouro, brincos, pulseiras, cordões, todos os seus pingentes, e tragam para mim. Ele pegou com um fogo, com um buril, tipo, né, meu Deus, aquele negócio que sai com fogo, maçarico, fundiu aquilo, derreteu e fez um bezerro de ouro, e disse: olha Israel, esse é o Deus que vos tirou da terra do Egito. Acendeu a ira do pai. No dia seguinte, irmãos, eles levantaram de madrugada e começaram a celebrar em volta desse bezerro de ouro. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, levanta, desce, porque o teu povo, olha, ele já falou assim, não é meu povo, ele já falou: o teu povo se corrompeu. Pode descer, que eles se corromperam. Moisés vem descendo, preste atenção, amados. Moisés vem descendo. Enquanto eles estão descendo, porque estava Josué e Moisés. Quando eles estão descendo, Moisés para e fala assim: que barulho de alarido é esse que eu ouço em Israel? E Josué não sabe discernir. Josué diz assim: é festa, é louvor ao Senhor. Ele fala: não, eu estou ouvindo um louvor estranho. Não é adoração ao Senhor. A diferença, irmãos, do louvor ao Senhor, da adoração ao Senhor, a diferença. Muitos shows são adoração ao Senhor, outros não são. Outros são adorações a bezerros de ouro, aos ídolos, aos artistas, que não diferente dos demais, Roberto Carlos e outros, também se tornaram iguais. Então escute, quando Moisés vê aquilo, Moisés fica desesperado e joga as tábuas da lei, as pedras assim no chão, pá! E as pedras quebram. E ele chega, destrói aquele bezerro de ouro, manda matar os idólatras. Só que aí vem a consequência. Deus fala assim: Moisés, esse povo não é mais meu povo. E nós vamos fazer o seguinte: eu vou exterminar com todos eles, e a partir de você, eu vou levantar uma nova nação. Moisés estava salvo. Sim ou não? Deus está dizendo que ia destruir todos menos ele. Então ele poderia falar assim: tá bom, Senhor, o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor que sabe.
Continua comigo, por favor, gente. Deuteronômio, agora 26. Orei ao Senhor dizendo, Deuteronômio 9, 26. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Aí ele faz o Senhor lembrar, ele falou, Senhor, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e... Senhor, esse povo que estava no Egito, sim, Senhor, mas olha, lembra lá, o Senhor esqueceu de Abraão, que entregou para o Senhor Isaque dele? Só lembra de Jacó, Senhor, que prometeu de tudo lhe dar-lhe o dízimo? Senhor, só lembra de Isaque, casado com Rebeca? O Senhor se lembra? E ele diz assim, não atentes para a dureza deste povo, e nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde tiraste-nos, não diga, não tendo podido introduzi-los da terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Escute, olha o que ele está falando, irmãos. Ele está dizendo para Deus assim, Deus, sabe o que os outros vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito, prometendo levá-los a uma terra que emana leite e mel, e que o Senhor não cumpre com a sua palavra. Pelo contrário, o Senhor os tirou do Egito para matá-los no deserto. Eles vão dizer que o Senhor é um Deus covarde. Irmãos, olha a posição de um intercessor. Olha o que ele fala com Deus e como ele fala com Deus. É claro que quando o seu filho argumenta com você, você não gosta disso. Você está me respondendo por quê? Aí você diz para ele a frase, respeito é bom e conserva os dentes. Aí ele fica pensando, o que papai quis dizer. Deus não é assim. Deus aceita os seus argumentos. Deus aceita você falar. E quando ele fala isso para Deus, amados, eu quero te mostrar o que Deus fez. Então no versículo 29, ele ainda continua dizendo, todavia são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Eles ainda continuam sendo o teu povo. Agora sim, Deuteronômio 32, abram aí comigo, por favor. Deuteronômio 32. Que Deus levante intercessores aqui esta noite. Porque aqui, no versículo 11 do 32, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, ó Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da tua face, da face da terra. Torna-te, olha o que ele diz, torna-te do furor da tua ira. Êxodo, eu falei Deuteronômio? Êxodo 32, 12. Só estava testando se vocês estão no culto. Alguns estão. Outros nem sabiam onde eu estava lendo. Agora o 12. O 11 eu já li. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que te tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Deus falou isso mesmo? Para Israel? Sim. Olha o 14, amados. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. A intercessão de Moisés evitou uma tragédia. Diga comigo, a intercessão de Moisés evitou a tragédia. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos.
Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. O povo está com uma intercessão poderosa, tem uma oração poderosa. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. Ou seja, a arte, um louvor qualquer o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então, acendendo-lhes a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E o que ele fez? Pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu ao pó, que espalhou sobre água, e lhe deu de beber aos filhos de Israel. Vocês vão beber o Deus de vocês. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Olha que Deus não gosta desse tipo de líder. Olha o que Arão responde. Arão diz assim: não acenda a tua ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, ele põe a culpa no povo, mas ele é o líder. E se o povo está errando por causa dele. Então Arão tinha que ter falado assim: eu errei, mas Arão não fez isso. Então ele continua dizendo, se justificando: pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem é? Quem tem ouro? Tire-o. E deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro aí. Moisés então manda matar todos os idólatras. E ele consome com aquele mal. E eu quero mostrar outra coisa para você. Agora vai para o versículo 30, por favor. De Êxodo 32. Ele intercede de novo. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Esse é o papel do intercessor. Se colocar entre Deus e a pessoa, entre o pecado e a pessoa, entre uma situação, uma circunstância e a pessoa, tomar partido, tomar defesa. Então no 31 diz: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Ele põe em risco a sua própria salvação. Ele diz: Senhor, se o Senhor tiver decidido destruir esse povo, não faça de mim uma outra nação, o Senhor pode destruir eu junto com eles. Sabe o que é isso, irmão? Misericórdia. Sabe o que é isso? Agir com o coração. Você nunca se tornará um intercessor, uma intercessora, se você não se colocar no lugar da outra pessoa. Você nunca conseguirá se colocar como um intercessor se você não tiver misericórdia, que é compaixão da miséria alheia. Então ele diz assim: então, Senhor, o Senhor risca o meu nome. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E esse povo pecou. E o Senhor diz: vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. O pecado deles, eles pagaram as consequências. E Deus está dizendo assim: Moisés, porque eles pecaram, eu não vou mais com vocês. E aí no 33 Deus diz assim: eu vou enviar um anjo. Esse anjo vai acompanhar vocês pelo caminho, mas eu não vou mais com eles. Sabe o que Moisés fez? Intercede de novo. Ele diz: Senhor, olha o versículo 30, capítulo 33, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito,
para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, ou seja, um povo que não se dobra, um povo que não se converte, para que não te consuma eu no caminho. Não vou não vou mais. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Até eu, né, irmão? Deus está abandonando. Deus está dizendo que não vai estar mais com eles. Porquanto o Senhor tinha dito: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, escuta isso, amados, e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. Moisés está querendo suplicar o favor de Deus. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. E aqui vem a parte mais linda, amados. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me destes a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ele está lembrando Deus das promessas que ele fez para ele. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, nesse momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso que tu repenses a tua decisão. Tenha misericórdia. Amados, esse é o poder da intercessão. Por isso que você nunca pode chegar diante de Deus com orgulho. Sabe por quê? Nós temos sempre erros. Então a gente deve chegar diante de Deus: Senhor, olha, eu não sou digno nem de estar falando com o Senhor, mas me aproximo de Ti com o perdão dos meus pecados. Respondeu-lhe o Senhor para Moisés: fica tranquilo, a minha presença irá contigo, eu lhe darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero a presença de anjos, eu quero a tua. Toda a igreja diga: eu quero a tua presença. Ele diz: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu, teu povo, de todos os povos da terra? A diferença de nós para os outros povos é que eles têm um Deus morto, nós temos um Deus vivo. Eles têm um Deus mentiroso, nós temos um Deus verdadeiro. Eles têm um Deus que não fala, nós temos um Deus que fala, ouve, anda, escuta. Um Deus que move com as mãos. Queridos, é isso que te faz diferente de todos os outros. Amém ou não amém? Se você entender hoje o poder da intercessão, você vai sair desse lugar como um intercessor, pedindo a ajuda do Espírito Santo para interceder, para clamar, e você vai evitar muitas tragédias na sua família. Você tem que olhar de repente a sua família assim, sendo destruída na bebida, né? Uma jovem, uma adolescente entrando pelo caminho do pecado, da prostituição, e você pode falar igual muita gente fala: essa aí, rapaz, não tem jeito. Rapaz, essa aí já andou com todo mundo
Todo mundo do bairro. Ah, é? Quando você tem um coração, amados, você fala: Senhor, tenha misericórdia da minha prima. Tenha misericórdia da minha tia. Tenha misericórdia do meu pai. Tenha misericórdia da minha mãe. Tenha misericórdia da minha família. E quando você começa, irmãos, a pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados. Quando você entra como intercessor da sua família, Deus faz um milagre. Deus opera de forma maravilhosa. E eu queria te dizer algumas coisas muito importantes que não pode faltar no intercessor. 5 coisas rápido e eu te digo. Primeiro, não pode faltar no intercessor. Antes de você interceder, tem que sondar seu coração. Preste atenção nisso. Tem que sondar o coração. Qual a motivação pela qual você está orando? Por que você está intercedendo? Tem gente que começa a interceder por uma jovem, um rapaz, né? Senhor, salva fulana, salva fulana. Aí você vai saber por que ele está orando, é porque ele está interessado em namorar com ela. Aí você vê a jovem: Senhor, toma aquele rapaz em tua mão, e você ora todos os dias pelo rapaz. Senhor, por que essa moça está orando todo dia por esse rapaz? É porque você está querendo ganhar ele para Deus, mas para você também. Qual a motivação pelo qual você está orando? Tem gente, irmãos, que começa a orar para mostrar para os outros que ora. A Bíblia fala que os fariseus, eles oravam, mas eles gostavam de amarrar uns sininhos nas mãos e ir para a praça e ficava chocalhando. Aí os outros passavam na rua e falavam assim: o fariseu é de oração. Tem gente que gosta de dobrar o joelho perto dos outros só para os outros poderem te dizer que você é de oração. Oração, irmãos, é um serviço secreto. Não é um ministério que atrai. Não é um chamado que todo mundo fica aparente. Não. Quando você for orar, entra para o seu quarto, você deve avaliar as motivações e as intenções do seu coração. Porque existem motivações erradas, amados. Por exemplo, uma pessoa diz: eu quero ser um médico. Tá, para que você quer ser médico? O objetivo principal: eu quero salvar vidas. Mas tem gente que diz: não, é porque médico ganha muito dinheiro. Será? Então você vai ser um açougueiro, porque a motivação pelo qual você quer ser médico está errada. Então você vai ser um péssimo médico. Então tem gente que faz as coisas, amados, para mostrar para os outros. Aparência, para mostrar. Não, você não precisa mostrar nada para ninguém. O teu pai que te vê em secretamente responderá. Segunda coisa, você precisa calar a voz do eu. Eu faço, eu quero, eu mando, eu sou. Esse eu rebenta contigo, amado. O orgulho rebenta com a pessoa. Deus resiste ao soberbo. Quando a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, é alguém que ele se opõe, que Deus se coloca contra. Então, diante de Deus, toda humildade é pouca. Então, calar a voz do eu, é ver isso aqui, ó, Salmo 131, põe para mim, por favor, Carol. Salmo 131, olha que salmo, 5 versículos. Se é que tem 5, acho que são 4. Mas ele diz assim: Senhor, meu coração não é o quê? Orgulhoso. E os meus olhos não são o quê? Arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Continua. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Fiz calar o meu coração. Como uma criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. A criança está chorando. A mãe vai e coloca ela no peito
parece que resolveu o problema. Parece não, resolveu o problema. Se minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Então o que o Senhor está dizendo para nós? Que eu preciso calar a voz do meu coração. Não é do meu jeito, mas é com uma atitude de humildade que Deus vai me ouvir. Porque quando você cala a voz do eu, você está declarando a sua total dependência de Deus. Quando você para de agir por suas próprias forças, você está dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças para lutar por mim mesmo, mas eu me rendo a Ti. Eu me rendo. E aí Deus entra com provisão. Terceiro, você tem que calar a voz do inimigo. Irmão, Satanás tenta nos impedir o tempo todo, porque a intercessão é o que mais teme. O diabo sempre vai aparecer para lhe dizer assim: não adianta orar por esse aí. Você nunca ouviu pessoas falar para você: isso aí, ó, não tem jeito não. Isso aí, ó, sempre foi assim, pastor. Isso aí não tem jeito, isso aí não tem mais jeito não. Sabe quantas vezes já entrou em centro de recuperação? 10 vezes. Sabe, você sabe, e quantas vezes já entrou na igreja, batizou de novo e saiu de novo? Fulano, não tem mais jeito não, pastor. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Querido, não tem jeito para você, mas para Deus tudo é possível. O seu trabalho não é julgar e nem condenar a pessoa. O seu trabalho é interceder: Deus tenha misericórdia. Deus pode ter misericórdia. Não desista das pessoas. Quarto lugar, pedir a direção do Espírito Santo. Sabe por que você precisa pedir direção ao Espírito Santo, irmãos? Porque às vezes você pode orar ou está intercedendo por alguém que Deus diz assim: não me faça mais clamor e nem peça, porque eu não ouvirei. Tem na Bíblia. Tem uns que Deus não ouve mais. Deus diz assim: olha, não adianta clamar. Se eu não me engano, Jeremias 11, 14, 14, 11. Deixa eu só confirmar. Porque quando falam umas coisas loucas dessas assim, o povo fica desesperado. Mas o que eu estou me lembrando aqui, ó, quer ver, ó? 14, 11. Disse mais o Senhor: não rogues por esse povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, para orar, para interceder, não é para todo mundo. Tem que pedir direção para o Espírito Santo. Amém, gente? O Espírito Santo vai te tocar: olha, pode parar, agora é comigo. E não adianta você interceder. Você vê que é Jeremias 14, 11 e 11, 14. E 11, 14 fala a mesma coisa. Tanto é que esse texto marca a minha vida, porque ele é igual. Ele diz assim: tu, pois, não ores por esse povo. No 11 agora, estou no 11, 14 de Jeremias. Tu não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, Deus diz, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então tem uns que Deus diz assim: não adianta pedir, eu não vou atender. Ele está dizendo. Quinto e último princípio para você ser um excelente intercessor: agradeça antecipadamente pelo privilégio desse tempo a sós com Deus. A gratidão, ela é a memória do coração. Falar com Deus diretamente, sem intermediário, é um privilégio nosso. Então, mesmo que você entre na presença de Deus para interceder por alguém, amados, você tem que agradecer ao Senhor: Senhor, obrigado por esse tempo. Concluindo, por que algumas pessoas não intercedem? Porque são egoístas. Diga comigo: porque são egoístas.
Por isso elas não intercedem. Elas não estão querendo gastar tempo para orar, elas querem orar por elas, pelos outros não. A incredulidade em nossos corações também nos impede de orar. A falta de disciplina e preguiça, porque o intercessor muitas vezes é chamado de madrugada. Você perde o sono, vira para lá, vira para cá, e o Senhor está dizendo: levanta e ora, levanta e intercede. Deus te dá um sonho de uma desgraça, uma tragédia acontecendo com alguém. Você sonha que fulano de tal morreu, você sonha um apóstolo morreu. Pelo amor de Deus, irmão, levanta e interceda por mim. Mas tem gente que gosta de ficar feliz e falar assim: irmão, Deus me mostrou. O apóstolo vai morrer, eu vi ele no caixão. Misericórdia, irmão. Quando Deus te mostrar tragédias, Deus está querendo levantar Deus está querendo que você... eu vi o carro do irmão fulano batendo e não se despedaçou todo, ele virou carne moída. Deus quer isso? Deus está te dando a oportunidade de... Não é orar. Não mistura oração com intercessão. É hora de interceder. Então você viu uma coisa com a sua família, irmão, é para você interceder. É um privilégio, mas a preguiça não deixa. Por ser uma pessoa indisciplinada, você não consegue orar. Muita gente não ora também porque não quer ser intercessor, porque não é um cargo popular, né? Por ser um serviço secreto ou até mesmo por desobediência. Tem gente que Deus está falando, mas você não obedece. A intercessão, ela não tem discípulos. Dificilmente uma intercessora faz uma discípula. O filme Quarto de Guerra mostra uma mulher treinando intercessores, treinando uma jovem para interceder, mas é muito difícil. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu queria que nesta noite você dissesse para Deus: Senhor, não a presença de anjos, eu agradeço muito pelos anjos, e os anjos têm um papel fundamental na minha oração, mas para conquistar a terra que eu tenho que conquistar, para chegar onde o Senhor quer que eu chegue, eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. A tua presença é melhor que a vida. Irmãos, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quantos querem a presença? Eu quero a presença. Eu quero a presença. Eu não quero um ministério, amados, sem a presença de Deus. Os teus dons atraem pessoas. Todas as suas habilidades te levam a pessoas. Pessoas procuram você por causa dos seus trabalhos, da sua habilidade. Mas o que Deus procura em você? Deus procura em você caráter. O que atrai a presença de Deus não são os teus dons, não são as tuas habilidades, mas o teu caráter. Quem você é quando você está sozinho, quando não tem ninguém por perto. Deus não testa o seu caráter quando você está aqui na igreja. É quando você sai pelaquela porta. É quando você entra no seu carro. É quando você sai para trabalhar durante o dia. É quando você liga o seu celular. É quando você está conversando no WhatsApp. É quando você está mandando mensagem no Facebook. O seu caráter é testado por Deus quando alguém te coloca a possibilidade de um enriquecimento ilícito. Quando você tem a oportunidade de trazer um produto que você deveria ter entregue, mas sobrou.
E você pode vender e dividir o dinheiro com os colegas. O seu caráter é testado quando o seu patrão fala com você que precisa de você por mais algumas horas. E você na frente dele você diz uma coisa, mas com os colegas você diz outra. Deixa Deus sondar o seu coração nesta hora. Deixa Deus tocar o seu coração nesta hora. Deixa Deus mostrar para você se há algum caminho mau, que Ele possa te revelar e que Ele possa te guiar pelo caminho eterno. Querabalabashurikandaralamas. O rosoto corolobosotarabalababababa. Shikaramanarahalabasikandaralamas. A vontade de Deus é que você glorifique o nome dEle com as suas ações, com as suas atitudes. Porque uma árvore, ela não é conhecida pela raiz, não é conhecida pelo caule nem pelas folhas, mas pelos frutos se conhece a árvore. Queridos, a pergunta do Espírito Santo nesta noite para você é: quais têm sido os teus frutos? Que fruto você tem dado? Em nome de Jesus. Deus tem chorado, irmãos. O Espírito Santo tem gemido. Tem gemido por uma geração que perdeu o temor totalmente. Uma geração que peca sem se arrepender dos seus pecados. Uma geração que quer que Deus ouça o clamor, mas não se arrepende. Em nome de Jesus, amado, deixe o Senhor tocar hoje. Não viva sem a presença dEle. Não viva sem a presença dEle. Isso. Se derrame diante de Deus. O que o Senhor falar no seu coração para fazer, faça. Está ganhando forma. Se Ele está falando para você vir ao altar, venha. Se Ele está falando para você dobrar o joelho, dobre. Se Ele está falando para você se arrepender, se arrependa. Se Ele está falando para você, peça perdão, peça. Tudo ganhar. Se apresente diante de Deus, querido. Só abra sua boca e deixe o Espírito Santo te conduzir nas palavras. Oh, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo com gemido inexprimíveis leva a Deus o que precisamos e carecemos. Oh, Ele é o Senhor. Flui nessa essência. Flui nesta essência. De onde este now. Flui nesta essência. O bálsamo de Deus. Sua fragrância. Neste lugar. Seu cheiro, seu perfume exala sobre o povo do Senhor. Ó Deus, lembra que prometestes a nós, se esse povo que se chama pelo meu nome, o Senhor disse, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor prometeu, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei, 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 sararei.
Amamara sarandai. Sararei, sararei. Se o Senhor encontrasse um que se colocasse na brecha e pedisse misericórdia, o Senhor ouviria. Meu Deus, nós queremos entender. Nós não queremos só entender, mas compreender. Queremos viver este novo tempo de experiências com o Senhor. Queremos, Senhor, saber o nosso lugar no Teu reino. Queremos ser movidos por Ti, Senhor. Queremos deixar de ser homens e mulheres comuns para sermos pessoas extraordinárias. Queremos viver milagres, milagres, milagres e milagres. Derebaraçai. Eu não sei para quem é, mas há uma unção de cura descendo aqui agora. O Espírito Santo me disse: profetiza a cura, profetiza a cura. Senhor, Tu sabes aonde está Eliane agora. Tu sabes o nome completo da Eliane. O tumor está no cérebro, no ovário, na bexiga e outras partes do corpo. Mas o Senhor pode operar. Tu é a radioterapia, a quimioterapia, Tu é a cirurgia. Eu amaldiçoo o câncer. Eu amaldiçoo esse tumor. Eu amaldiçoo esse cisto. Eu amaldiçoo este mioma. Eu repreendo esta enfermidade do teu corpo agora. Aí aonde você está, coloca a mão onde está doendo. A unção vai fluir agora. Deus te dará cura agora. Os céus estão abertos. Sai. Alguém com muita fé abriu as janelas do céu esta noite. Sai. Que na Bantube nas terras. Vidionderai. Calamamagaceia. Seja curado, seja curada, seja livre, seja livre. Toca agora, Senhor, toca agora. Anjo de Deus, começa a tocar agora. Tocar agora na sua testa. Na sua testa, as suas pernas agora começam a sentir. Você tem dúvida se é contigo? As suas pernas agora ficam bambas, fracas. É em ti que Ele está tocando agora. É em ti que Ele está tocando agora. Ele mandou eu erguer as minhas mãos em direção a ti. Pela imposição das mãos, receba aí, agora. Toque na sébia. Recebe. Recebe. Tomenaço e de cova, lavas. Vida nova, sangue novo. Vida nova. Restauração da visão. Restauração da visão. Olhos são renovados agora. Oh, seja tocado. Seja tocada. Se você crer, toma posse. Reaja no mundo espiritual. Primeiro mudamos o mundo invisível para se manifestar no visível. Deus, Deus, Deus. O mundo espiritual está se movendo.
de negendestai, tevas, suijo, nagasarabanduri gaio, reito sal e núbigas, profasto de comer rep, kendui, na subianai, de ondori a sébia, chacababaragas, de comandou-se fora e disnai, de revesto e quista baue, no que não for e andai, te que te placebe terra, no mini que sube dai de ondo não vacia. É Deus, é Deus, vem Senhor, que nós queremos, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. Diga: eu recebo tudo que o Senhor derramou esta noite sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vão na paz, até amanhã, querendo Deus.